Deus fala pela Escritura. Deus ensina pela Escritura, Ele consola pela Escritura, Ele traz paciência pela Escritura, Ele nos dá esperança pela Escritura. Por isso que é um absurdo abandonar a Escritura por revelações, sonhos, visões, experiências de homens, quando a Escritura é um meio pelo qual Deus estabeleceu fortalecer a sua igreja e o seu povo. O Senhor Jesus, Ele é o nosso, não somente o nosso Salvador, mas Ele é também o nosso exemplo. Há um sentido em que Cristo não é o nosso exemplo, porque Cristo não era cristão, como vocês sabem, não é? Eu estou vendo um manto de olho regalado aí, mas é óbvio, Cristo não era cristão. Cristo nunca cometeu pecado, cometeu? Ele precisava de um mediador como você precisa? Você já viu Cristo arrependido ou pedindo perdão por algum pecado? A religião de Cristo era outra, era a religião do paraíso quando não havia pecado. Mas nós somos pecadores, então nesse sentido nós não podemos imitar Jesus, mas nós podemos imitar Jesus no que Ele se fez homem, habitou entre nós, e como tal Ele viveu para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus e servir aqueles a quem Ele veio salvar. Então nesse ponto Cristo é nosso modelo e Ele é o nosso referencial. E eu queria que você pensasse nisso, que você ouvisse não somente como aquele que morreu na cruz para salvar os seus pecados, mas aquele que nos deu um exemplo de humanidade perfeita, quebrantada, humilde, debaixo da orientação do Pai, desejosa de fazer aquilo que o Pai planejou desde o início. Porque tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Isso aqui não só vale para Cristo, não. Isso vale para todos nós. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqui Paulo, em resumo, ele diz qual foi o propósito pelo qual Deus nos deu uma revelação escrita. Essa revelação escrita foi dada para instruir o povo de Deus na nova aliança. Na nova aliança. Para que através do conforto e da paciência que vem de estudar a Bíblia, nós tenhamos esperança. E aqui é um dos versículos que serve de base para a doutrina reformada, sola Scriptura. Deus fala pela Escritura, Deus ensina pela Escritura, Ele consola pela Escritura, Ele traz paciência pela Escritura, Ele nos dá esperança pela Escritura. Tudo que foi escrito foi exatamente com esse propósito. Por isso que é um absurdo abandonar a Escritura por revelações, sonhos, visões, experiências de homens, quando a Escritura é um meio pelo qual Deus estabeleceu fortalecer a sua igreja e o seu povo.